Olá, muito bom dia a você que está chegando agora na segunda hora do Jornal da CBN, edição desta quinta-feira, dia 9 de março de 2017, para lembrar que a Odebrecht, além de estar no centro do escândalo de corrupção aqui no Brasil, revelado pela Operação Lava Jato, também aparece em situação semelhante em outros países, tais como Peru, Angola. Aliás, uma expansão destas empreiteiras brasileiras, não só da Odebrecht, que foi feita talvez assim de maneira estratégica na era Lula e que é um dos focos do livro Euforia e Fracasso do Brasil, grande livro esse, escrito pelo jornalista Fábio Zanini, que é editor da editoria de poder da Folha de São Paulo, também mestre em relações internacionais pela Universidade de Londres e nosso convidado aqui no Jornal da CBN. Fábio Zanini, desde já, muito obrigado aí pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Obrigado a vocês aí pelo convite. Lá em Euforia e Fracasso do Brasil Grande, você dedica um capítulo, pelo menos, à relação da Odebrecht, por exemplo, em Angola. E mostra claramente, quer dizer, essa ação em Angola, ela pode ser considerada simbólica para a gente entender a expansão da Odebrecht e outras empreiteiras brasileiras durante o governo Lula? Certamente. A atuação da Odebrecht em Angola ela é emblemática desse processo todo. A Odebrecht, ela começa a sua atuação em Angola, na verdade, no começo dos anos 80, mas ela se expande bastante no governo Lula. E em determinado momento, eu até chamo no livro que Angola se torna quase que uma colônia da Odebrecht. A Odebrecht passa a ter um papel tão central na vida política e econômica de Angola que ela é considerada até mais importante do que a própria embaixada do Brasil lá em Angola. Dizia-se que o diretor da Odebrecht em Angola, que por acaso é um dos delatores da Lava Jato, tinha mais poder até que o embaixador do Brasil lá. Angola, para você ter uma ideia, Odebrecht, você ter uma ideia, tinha uma relação muito próxima com o presidente José Eduardo dos Santos, que está no poder desde 79, constrói hidrelétricas, constrói estradas, administra até uma rede de supermercados, para você ter uma ideia, e esse processo da Lava Jato mostrou que a Odebrecht bancou a estratégia política do governo local, inclusive as campanhas eleitorais do presidente, que sempre é reeleito de maneira inconteste, sem oposição, e ajudado muito no governo Lula pelo próprio presidente por financiamento do BNDES. Então a presença da Odebrecht em Angola, que agora vem à tona todo o seu escopo com as revelações da Lava Jato, para mim ela é bastante simbólica de como essa empreiteira atuava, o modus operandi dela em vários países, sobretudo da África e da América Latina. Aliás, da mesma maneira que você diz que Angola se transformou numa espécie lá de colônia da Odebrecht, você também diz no livro que a Odebrecht se transformou numa espécie de embaixada brasileira lá. Por que essa sensação? Porque a Odebrecht é uma empresa gigantesca, né? Ainda apesar de certamente vai diminuir um pouco ou bastante agora pós-Lava Jato, mas é uma empreiteira que sempre se notabilizou pela proximidade com os governos, de todos os matizes, de todas as ideologias. Aqui no Brasil, desde o regime militar, ela é bastante próxima ao poder, mas durante o governo Lula, ironicamente talvez, ela consegue uma relação umbilical ainda maior, que ela reproduz em outros países. Então, em Angola, no próprio Peru, República Dominicana, existem dezenas de exemplos, como mostrou esse processo da Lava Jato agora. A Odebrecht se aproxima de governantes, financia campanhas, paga inclusive marqueteiros, como por exemplo o João Santana, que era o publicitário do PT, do Lula, da Dilma. A Odebrecht dá de presente para o presidente de Angola a campanha presidencial tocada pelo João Santana, que cobrava valores expressivos. João Santana, aliás, também citado no Lava Jato, chegou a ser preso. Então, esse processo todo mostra que era uma empresa que se acostumou a ficar próxima do poder e que no governo, mais recentemente do Brasil, na era petista, principalmente, se aproximou ainda mais do governo, inclusive com financiamento do BNDES, para continuar tocando obras estratégicas, por exemplo, a usina hidrelétrica de Laúca, a maior obra da África,
hoje em Angola é tocada pela Odebrecht. É um exemplo. Zanini, aliás, de forma estratégica dentro do governo Lula, na era Lula, havia a ideia desta aproximação com o continente africano. Isso era estratégico, era uma política de relações exteriores, mudar o foco, por exemplo, dos Estados Unidos, mais tradicionais que o Brasil tinha, mas olhar para outros países, por exemplo, a África do Sul ou a África, de uma maneira geral, como continente. A Odebrecht e outras empreiteiras foram usadas para construir esta ponte, com perdão do trocadilho? Elas eram parte da estratégia, certamente. O que eu cito no livro é que na década passada, no começo do século XXI, houve uma conjunção inédita de fatores que levaram a esse processo de euforia que eu descrevo. Um presidente, que era o Lula, hiperativo e muito interessado em expandir os domínios e a influência do Brasil, acompanhado por um chanceler também muito atuante, que foi o Celso Amorim, um momento em que o Brasil registrava uma expansão econômica grande, ajudado pelo ciclo de commodities, de minérios, da soja, que possibilitou esse processo, e uma sede, né, de grandes empresas de se internacionalizarem. As empresas brasileiras até o começo desse século eram muito tímidas. Nos anos 90, 80, elas olhavam um pouco para fora e elas desabrocham, ou tentam desabrochar de maneira muito clara nesse início de século. Por trás delas, financiamento, né, sobretudo do BNDES, e países africanos e latino-americanos que aceitaram de bom grado essa expansão brasileira. E tudo dentro de uma atuação, de uma estratégia política que o Brasil tinha naquele momento, de tentar aumentar sua influência e de tentar se tornar uma espécie de líder do mundo subdesenvolvido ou do mundo pobre, como queira. Então, tudo isso é um processo com várias vertentes políticas, econômicas, comerciais, que acaba desembocando nesse processo de euforia que nós assistimos na década passada e que mais adiante, 10 anos depois, ali para 2011, 2012, esse castelo de cartas desmorona com a retração econômica, com a própria saída do Lula da presidência e com a Lava Jato, que foi muito importante para mostrar como havia relações e conflitos de interesses muito claros nesse processo. Dá para crer que as empreiteiras, a Odebrecht especialmente, se aproveitaram dessa estratégia geopolítica do governo Lula? Ou seja, entraram nesses países e aí corromperam para estar nesses países sem nenhuma ligação com o governo brasileiro, sem nenhuma ligação direta com esta ideia geopolítica? As empreiteiras se aproveitaram, sem dúvida. Elas foram no embalo, né? O aumento da influência do Brasil, a expansão brasileira, ela tinha como um dos componentes principais que esses grandes conglomerados fossem cada vez mais presentes nesses países. Então, o governo brasileiro, o presidente Lula e etc., sempre levaram empresários a tiracolo durante viagens e facilitando esse contato com governantes locais. No segundo momento, quando essas empresas estão estabelecidas ou estão consolidadas nesses países, elas acabam adquirindo uma dinâmica própria e acabam fazendo as suas negociações, as suas negociatas, pagando as suas propinas, corrompendo autoridades, num processo bastante parecido com o que aconteceu no Brasil. Então, a minha avaliação é que o ambiente todo foi oferecido, foi possibilitado pelo governo brasileiro por uma estratégia comercial e política, e depois essas empresas adquiriram a sua rotina própria e a sua presença de muitas vezes de maneira espúria nesses países, o que a Operação Lava Jato acabou por revelar. Lembrando, claro, que você também destaca isso no livro, conta isso no livro, que dinheiro público brasileiro, dinheiro que passou pelo BNDES, foi aplicado nesses países para as obras das empreiteiras brasileiras. Sim, muitas vezes.
né? Não apenas do BNDES, né? Em outras situações, essas próprias empreiteiras tinham também os seus recursos e os países hospedeiros, digamos assim, também tinham a sua condição de pagamento. Mas o BNDES facilitou muito essa própria usina hidrelétrica que eu citei agora há pouco, a usina de Lauca, em Angola, que é um monstro, uma usina gigantesca, ela foi financiada em grande medida por dinheiro do BNDES. O BNDES tem uma política, tinha bastante forte naquele momento de financiamento, de financiar essas obras, contanto que materiais, equipamentos fossem brasileiros, que era uma estratégia que naquele momento parecia fazer sentido, mas que depois se revelou uma estratégia que acabou sendo usada dentro desse processo que eu descrevi agora. Centramos a conversa na relação com Angola, mas isso aconteceu também com outros países. Lembrei agora há pouco, o Peru, por exemplo. Isso. O Peru é um outro caso interessante que eu conto, da Estrada do Pacífico. A Estrada do Pacífico é uma rodovia que sai do Acre e vai até o Oceano Pacífico pelo Peru. No total, nós estamos falando de quase 4.000 quilômetros, é uma estrada gigantesca. E ela era um projeto antigo, de muitas décadas, que o Brasil olhava de maneira meio morna, meio tímida, e esse processo ganha, a construção dessa estrada, ela ganha também bastante ímpeto no começo da década passada, também feita por empreiteiras brasileiras. Aí nós estamos falando de outras além da Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, etc. E com um discurso que naquele momento, e depois se revelou falacioso, que era um discurso de que seria um novo corredor da soja. Então essa estrada ela é vendida pelo governo do Brasil e do Peru também como um corredor de exportação da soja, que sairia do Centro-Oeste e iria via essa estrada para o Pacífico, e de lá seguiria para os novos mercados asiáticos, China e outros. E o fato é que é uma estrada caríssima, em que há superfaturamento, estouro de orçamento, e agora também está no centro da Lava Jato, com acusações pesadas de pagamento de propina para autoridades peruanas. Inclusive um ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, está foragido, fugitivo internacional, acusado de receber propina por essa obra. E o fato é que eu percorri essa obra, essa estrada praticamente inteira, e eu não vi um único caminhão de soja passando. Simplesmente porque o trajeto não compensa. Essa estrada corta os Andes, as montanhas, a Cordilheira dos Andes do Peru, que são subidas muito grandes, descidas muito grandes. As carretas necessárias para levar essa soja, elas penam muito para subir, elas não conseguem muitas vezes. Então é uma estrada que, na verdade, quase fantasma, muito pouca gente usa, só atraiu garimpeiros e madeireiros para uma região que tem floresta amazônica também, e é um custo exorbitante que foi bancado, que foi construída por essas empreiteiras brasileiras, com acusações também de corrupção. Bom, lá no livro Euforia e Fracasso do Brasil Grande, você também cita Guiné Equatorial, Moçambique, fala da Namíbia, enfim, mostra claramente como é que funcionou este processo todo. Fábio, eu quero agradecer a sua gentileza de descrever alguns trechos aqui para nós e um pouco disso que você levantou em reportagem para este livro. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Um abraço, bom dia. Fábio Zanini é jornalista, editor de poder da Folha de São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Londres e autor desse livro Euforia e Fracasso do Brasil Grande, livro publicado pela editora Contexto, no qual ele descreve um pouco como funciona, um pouco não, né? Um pouco a maneira de falar. Descreve muito de como funciona ou funcionou este processo das empreiteiras brasileiras durante o governo Lula, nessa expansão que houve para outros países e em atuações, como mostro em vários casos aqui, ilegais, numa forma de operação muito semelhante a essa que foi revelada pela Operação Lava Jato aqui no Brasil.